Olá, pessoal, bom dia! Chegamos em mais uma aulinha de física que vocês amam de paixão. Aula do dia 23 de setembro, volume 3 da apostila, capítulo 22, página 204, o que explica o nascimento e a morte de uma estrela. A aula de hoje é sobre o ciclo evolutivo, obviamente da estrela, de uma estrela qualquer, né? A gente vai estudar os diferentes tipos de estrela, os diferentes ciclos. Façam as anotações no caderno ou me entreguem os exercícios que eu vou passar para vocês como atividade diária no final do dia. Acompanhem, obviamente, essa aula com a apostila de vocês para fazer as anotações que vocês acharem mais pertinentes. E aí, vamos lá. Se a gente está falando do ciclo da vida da estrela, a gente vai começar pelo nascimento. Então, como nasce uma estrela? Seguinte, pessoal, a gente já estudou a evolução do universo. A gente vai lembrar que depois de um certo período de tempo, aí na ordem de milhões de anos, o universo começou a se resfriar e ocorreu o acúmulo de matéria em determinados espaços do universo. E aí teve a formação, portanto, ocorreu a formação, portanto, das nebulosas. O que são nebulosas? Nebulosas são corpos celestes gasosos formados por uma concentração de gás, se são corpos gasosos, e de poeira estelar. A formação da nebulosa é o primeiro passo para o nascimento de uma estrela, tá? Depois da formação da nebulosa, você tem a separação dessa nebulosa em pequenos flocos. Estes flocos, menores dessa nebulosa, possuem no seu centro uma temperatura mais elevada e uma maior densidade, tá? Essa imagem aí é de uma nebulosa, para ilustrar para vocês. Esses flocos menores de nebulosa são chamados de protoestrela. Tá? Então, depois da nebulosa, você tem a formação de flocos menores dessa nebulosa, que são as protoestrelas, e a protoestrela é o que vai dar efetivamente origem à estrela, a partir da ignição nuclear. O que é a ignição nuclear? Ignição nuclear é o nascimento da estrela, é o parto da estrela, é o seu nascimento. A ignição nuclear é a fusão de hidrogênio em hélio. Essa fusão, ela forma, ela gera muita energia. Primeiro, vamos lá, o que é fusão? Fusão é quando eu junto dois átomos de um determinado elemento. Nesse caso, é hidrogênio. Hidrogênio é o principal combustível das estrelas, tá? Então, eu tenho hidrogênio. Com a fusão de dois átomos de hidrogênio, eu tenho a formação de um átomo de hélio. Este processo libera uma quantidade muito grande de energia, tá? E essa energia vai alimentar a minha estrela, ok? Então, a ignição nuclear, que é esse processo de fusão de hidrogênio, vai dar origem efetivamente à minha estrela, tá bom? Esse processo não ocorre uma vez só. A fusão de hidrogênio vai ficar ocorrendo durante o ciclo de vida da minha estrela. Ele é o combustível da estrela, tá? Essa fusão de hidrogênio em hélio, ok? Bem, estrela nasceu tranquilamente. Como é que ela fica estável, existindo por milhões de anos no espaço? Para ser estável, deve existir um equilíbrio entre a atração gravitacional e a pressão térmica. Que equilíbrio é esse? Em que sentido esse equilíbrio? A atração gravitacional tende a sempre a concentrar a estrela, tá? Então, imagina que a atração gravitacional é puxando essa massa da estrela para o centro. E a pressão térmica, por sua vez, tende a expandir a estrela. Tá? Esse equilíbrio entre comprimir e expandir a estrela vai fazer mais ou menos com que a estrela tenha o mesmo tamanho ao longo da sua vida, tá? Porque esses movimentos estão em equilíbrio, tanto da atração gravitacional quanto da pressão térmica. Pressão térmica essa que é gerada pela fusão dos átomos de hidrogênio no interior da estrela, tá? Essa fusão gera uma grande quantidade de energia, que é o que vai dar origem a essa pressão térmica, tudo bem? Porém, todavia, entretanto, em algum momento esse equilíbrio vai deixar de existir. Por que esse equilíbrio vai deixar de existir? Porque em algum momento o hidrogênio vai acabar. Em algum momento, todo esse hidrogênio vai ser consumido. E aí, o que acontece com a estrela? Aí a gente chega no final do seu
ciclo de vida, tá? Vamos falar então sobre o seu ciclo de uma maneira geral. Isso é muito importante que a gente entenda. Vou até destacar aqui para vocês que quanto maior a massa da estrela, mais rápida é a sua evolução. Se mais rápido é a evolução, mais rápido chega no fim. Portanto, menor é o seu tempo de duração, tá? Então, quanto maior é a massa da estrela, menos tempo ela dura. Ah, Carol, menos tempo em que sentido? Menos tempo ainda na ordem de milhões de anos, tá? A gente está falando de milhões de anos. Porém, quanto maior é a massa da estrela, menos tempo ela dura, porque ela vai evoluir mais rápido, tá? Existem 3 caminhos para a morte das estrelas. 3 caminhos básicos, tá? A gente está estudando isso de uma maneira mais geral. E isso vai depender, obviamente, da massa da estrela, tá? Então, a massa é um fator muito importante para determinar o ciclo de vida da estrela e o seu tempo de duração, tá bem? Vamos começar com as estrelas menores. Entre 0,25 e 8 vezes a massa do Sol. Estrelas desse tamanho, o que vai ocorrer? Como eu disse para vocês, em algum momento vai acabar esse hidrogênio. Já não vai ter mais hidrogênio para fundir e formar hélio. Porém, o hélio ele também pode fundir e formar outros elementos, carbono e oxigênio. Só que essa fusão do hélio ela não é tão efetiva assim. Não rende, esse rendimento energético não é tão bom como é da fusão do hidrogênio. Enfim, o que vai acontecer? Hidrogênio será completamente consumido, mas pode existir a fusão do hélio. Quando ocorre essa fusão do hélio para formar oxigênio e carbono, essa pressão térmica ela acaba sendo menor, tá? Gera uma quantidade de energia não tão grande nesse momento. E aí a atração gravitacional ganha. Então a estrela ela é comprimida em um primeiro momento. Porém, todavia, entretanto, quando ocorre a compressão dessa estrela, né, você tem ali a estrela sendo comprimida, a temperatura no interior da estrela aumenta. Quando a temperatura no interior da estrela aumenta, essa fusão do hélio começa a ser mais favorável. E aí você tem um aumento, uma expansão dessa estrela, gerando o que a gente conhece como gigante vermelha, tá? Nesse momento, esse momento de gigante vermelha, por que ela tem essa luminosidade? Porque quando expande, né, quando a estrela ela faz essa expansão, as suas camadas mais externas, elas começam a perder temperatura. E aí adquirem essa coloração mais avermelhada, né, o que a gente reconhece aqui com a luz que chega, como essa coloração mais avermelhada, tá? E aí, portanto, vamos lá. Acabou o hidrogênio, começa a fusão do hélio, ocorre um momento de contração e depois o momento de expansão dessa estrela. Essa expansão é a chamada gigante vermelha. Mas, obviamente, em algum momento, acaba também essa fusão do hélio, acaba essa liberação de energia. E aí, o que acontece é que o centro da estrela fica bem concentrado, mas as camadas mais externas elas se perdem. E aí você tem uma nuvem de poeira ao redor de um centro bem denso e bem concentrado de massa. Tá? Esse centro é chamado de anã branca. E aí já é o final da vida da estrela. Tá? Quando a estrela vira uma anã branca, é só o centro da estrela. E é um centro bem denso, tá? Com uma quantidade bem grande de carbono e oxigênio. Nesse momento, não tem mais fusão. Mas o centro, né, como ele é bem denso, ainda tem uma grande quantidade de energia térmica que é emitida na forma de luz. A luminosidade é bastante intensa, por isso que tem essa luminosidade branca, né? E por isso ela é chamada de anã branca. O que acontece? Falei para vocês que não tem mais o processo de fusão, certo? Então, ao longo do tempo, essa anã branca vai deixar de emitir energia porque a energia vai acabar.
ainda ocorre a emissão de energia por conta da grande quantidade de energia térmica que existia dentro desse núcleo. Só que com o passar dos anos, e aí muitos e muitos e muitos milhões de anos, essa luminosidade ela vai acabar porque a energia vai acabar. E aí a estrela vai ter emitido, né, essa anã branca, na verdade, vai ter emitido toda a sua luminosidade, restando apenas um corpo sólido, frio e cristalino, tá? E aí sem mais luminosidade. Então, as estrelas, né, desse tamanho que a gente avaliou aqui, você tem, quando acaba o hidrogênio, você tem um momento de contração e depois um momento de expansão para gerar a gigante vermelha. Depois, com o tempo da gigante vermelha, se forma a anã branca, que existe, né, a perda das camadas mais externas e fica só um núcleo bem concentrado. E aí depois, com os passares de milhões e milhões e milhões de anos, essa anã branca perde essa energia que ainda tinha ali, essa energia residual, que era essa energia térmica que ela perde em forma de energia luminosa, e aí fica só um corpo sólido, frio e cristalino no espaço, tá bem? Mas esse não é o único caminho para o final de vida de uma estrela. Estrelas com massa entre 8 e 25 vezes a massa do Sol, que são estrelas mais massivas, né, com uma massa maior, o início é o mesmo, tá? Depois que o hidrogênio acaba, repara que eu falei que o hidrogênio ele era o principal combustível? Então, quando o hidrogênio acaba, é que você começa a iniciar esse final de vida da estrela. Mas lembrando que isso ainda dura milhões de anos, tá? A diferença aqui é o seguinte, essa estrela com uma massa maior, ela permite a fusão de outros elementos e não apenas do hélio. Então, você tem a fusão aí de carbono, de oxigênio, a formação de silício e por aí vai. E aí, depois que ocorrem vários processos, né, de fusão desses elementos, você tem a formação também da gigante vermelha, mas aqui a gente chama de supergigante vermelha, tá? O processo é basicamente o mesmo, mas a massa dessa estrela é muito maior. Então, ao invés de gerar uma gigante vermelha, gera uma supergigante vermelha. Os processos de contração e expansão continuam acontecendo, porque aqui, como a massa é maior, a fusão acontece com outros elementos e não apenas com o hélio, até que você tem a formação do ferro. O ferro é a barreira, tá? Quando você forma o elemento ferro e você começa a ter uma grande quantidade de ferro no núcleo da estrela, não ocorre mais fusão dos outros elementos, porque o ferro acaba tomando conta dali, e aí você tem o colapso da estrela. O colapso da estrela é uma explosão violenta, chamada de supernova. Da supernova, você tem apenas a concentração do núcleo da estrela, tá? Esse núcleo da estrela, ele é cheio de nêutrons, tem uma quantidade de nêutron muito grande, por isso dá origem à chamada estrela de nêutron, tá? A estrela de nêutron é originada a partir de estrelas massivas, tá? Mas, falei que tinha um outro caminho, que é das estrelas supermassivas. Estrelas de 25 a 100 vezes a massa do Sol. E aí, pessoal, o caminho é o mesmo da massiva. Você tem a fusão dos outros elementos, você tem a formação da supergigante vermelha, você tem a formação da supernova, mas essas estrelas, elas geram, ao invés das estrelas de nêutrons, elas geram buracos negros por conta da atração gravitacional no seu núcleo ser muito intensa, por conta também da massa da estrela. Então, quando você tem, após a supernova, esse núcleo da estrela, ele tem um novo colapso por conta da atração gravitacional, e aí se geram os buracos negros, tá bem? E aí você tem, portanto, o final da vida dessa estrela. Olhando de uma maneira geral, né, o ciclo de vida estelar, todos partem da luminosa, na nebulosa, e aí você tem formação de estrelas, que podem ser estrelas pequenas ou gigantes. As estrelas gigantes formam supergigantes vermelhas, que geram supernovas, que aí podem formar tanto estrelas de nêutrons como buracos negros. As estrelas menores formam gigantes vermelhas,
formam as anãs brancas, tá bem? E aí, depois, com o tempo, a anã branca vai perdendo luminosidade e por aí vai, tá? De uma maneira geral, esses são os ciclos de vida das estrelas, tá bem? A gente encerra por aqui o nosso tema de hoje, e aí os exercícios, eles estão lá destacados no tópico, no Classroom para vocês, e a gente se encontra mais tarde para discutir os exercícios e para discutir a aula de hoje, tá bem? Então, até mais!